Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Há um texto que está em Cantares, capítulo 2, verso 15, que diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos. Eu vou dar um exemplo para você de uma história prática que eu tive. Eu tive um carro um carro Peugeot 306, que era uma bomba. E um determinado tempo da minha vida, eu tive um problema no seu cabeçote, né? E aí eu passei por 3 mecânicos e o último ele conseguiu resolver o problema do cabeçote. Mas ele me deu um alerta, ele falou assim: olha, você precisa arrumar esse seu radiador, né? Por quê? Porque ele pode te trazer problema, e quando ele der problema você vai ficar na mão. E a pergunta que eu fiz para ele: isso pode durar quanto tempo? Ele falou: olha, pode durar um dia como 2 anos. Isso é imprevisível. Então eu sempre deixei para depois resolver aquele problema. Até que um dia o radiador ele abriu o bico, né? E eu fiquei na rua e deu um problema no cabeçote. Graças a Deus eu não tive que refazê-lo, mas eu fiquei na rua e eu tive que consertar aquele radiador que ele já tinha me avisado que eu deveria arrumar. Então, quando o texto fala assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, o que quer dizer isso? O que quer dizer é que, por exemplo, quando o carro quebra, não tem jeito, eu vou arrumar. Isso são as raposas. Agora, quando eu pego o carro e ele diz: você precisa arrumar tal coisa porque isso lá na frente vai te dar problema. Isso são as rapozinhas. As raposas são os grandes problemas. É os problemas que talvez já bateu a sua porta e você tem que resolver. É o tipo de problema. Por exemplo, se é casado, você não vai trair. Por exemplo, se você tem uma certa valor em conta, você não vai fazer tal dívida porque você sabe que vai te trazer problema. Esses são os grandes problemas. Você não vai deixar de fazer determinadas coisas espiritualmente falando porque você sabe que isso vai influenciar na sua vida espiritual. Isso são as raposas. Agora, as rapozinhas são os pequenos problemas. Por quê? Porque a raposa ela vem comendo e você vai prestar atenção nela. Por exemplo, se você vê uma grande pedra diante de você, você vai desviar. Agora, se você vê um pedregulho, muitas vezes você pisa e se machuca. Por quê? Porque você não presta atenção. Então nós temos que focar nessas questões. Nós muitas vezes focamos nos grandes problemas e esquecemos dos pequenos detalhes. E o interessante é que a esposa, que é Sulamita, falando com Salomão. Então, o que nós precisamos entender? Por exemplo, no nosso casamento, isso pode ser, as raposas são os grandes problemas. Você não vai trair a sua esposa, você não vai tomar determinadas atitudes, mas talvez você não está prestando atenção nas raposinhas, que são os detalhes, a falta de toque, aquela palavra de amor, né? Aquela atenção maior, enfim. A sua vida espiritual pode ser aquele cuidado que anteriormente você tinha de buscar ao Senhor, de ter uma vida de devocional, de ter um tempo com Deus, e de repente vai passando o tempo, você não peca, não comete determinadas coisas, mas a sua vida espiritual, ao mesmo tempo que você não comete essas grandes coisas, ela vai enfraquecendo e você já não tem mais aquele fervor. Por quê? Porque as rapozinhas, como diz o texto, devastam os vinhedos. O vinhedo é uma plantação de vinho, são os frutos. Nós vamos plantando, começamos a colher, começamos a frutificar, então as rapozinhas vêm, os pequenos detalhes que vão se perdendo e vão destruindo os frutos que nós construímos. Então aquele casamento é destruído, aquela vida espiritual, aquela igreja, aquele trabalho, né? Porque o sucesso vem e de repente você já não tem mais a mesma diligência, você tem aquela percepção: bom, eu ganho dinheiro, sei ganhar dinheiro, e você já não tem mais o mesmo cuidado para poder continuar crescendo, ou pelo menos mantendo um padrão daquilo que você construiu. Na igreja, a mesma coisa, você chega fervoroso, querendo participar, querendo fazer, chamado para um canto, para o outro, você vai e de repente passa-se o tempo e você já não tem mais essa mesma preocupação
preocupação de buscar, de ter essa comunhão, de ter esse cuidado com o irmão, de ter essa preocupação com o pastor, de se colocar à disposição da igreja, porque as raposinhas vão comendo as pequenas vinhas. A percepção que você tem que ter é o seguinte: imagine uma grande plantação, um grande vinhedo, né? E você vê lá a grande raposa, você vai atrás, você vai querer espantá-la, você vai querer tirá-la da sua vida, você se ocupa para isso. Mas as raposinhas não, elas vêm sorrateiras por baixo das plantações, sem ser perceptíveis, sem ser vistas muitas vezes, e você talvez não preste atenção no chacoalhar das videiras e elas vão sendo comidas, e se você não prestar atenção, então, de repente o fruto, a vinha inteira pode ser destruída por falta da nossa falta de percepção. Jesus disse assim: vigiai e orai. A oração vem depois da vigília. Nós temos que aprender a vigiar, nós temos que aprender a ter uma diligência para a nossa vida, porque o texto diz assim: as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. E aí é uma coisa que você tem que entender: quem não dá fruto e que não floresce, não é atacado. Mas se você dá fruto e você floresce, você precisa tomar cuidado com aquilo que você está construindo, porque as raposinhas virão, com certeza, tentando destruir tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que está frutificando e tudo aquilo que está florescendo. Então, que a gente peça ao Espírito Santo para nos dar percepção correta, inteligência, discernimento, sabedoria, para atentar para essas coisas e voltar a praticá-las, para que essas raposinhas não destruam aquilo que muitas vezes, com muito suor, com muita lágrima, nós construímos. De toda forma, se nós formos para Salmo 126, a Bíblia diz: aquele que sai andando e chorando voltará com júbilo, colhendo seus feixes. Mas não é só colher, não é só plantar, não é só esperar frutificar, é cuidar, é ter cuidado da sua vida, é ter cuidado daquilo que você tem construído na presença de Deus. E mesmo que eventualmente algo se destrua, Deus, ele é poderoso para reverter esse quadro e reconstruir, mas aí você precisa fazê-lo com toda a percepção e toda a sabedoria e toda a dependência do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te guie e te direcione, para que você cuide daquilo que Deus tem frutificado e florescido na sua vida. Pense nisso. Deus abençoe você.